Oi pessoal, esse aqui é o vídeo 7 da playlist Fundamentos da Nutrição, que na verdade é o nome de uma disciplina que eu tive no meu primeiro semestre da minha graduação em nutrição. E eu achei um papel com questões importantes que a professora entregou pra gente fazer, para exercitar algumas questões, algumas perguntas, conceitos importantes, portanto, da nutrição. E eu estou fazendo um vídeo de cada questionamento desse. Então a playlist com cada questionamento desse está aqui embaixo. E esse aqui é a questão 7, Antes, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para início de conversa. A pergunta aqui diz, a pergunta 7. O que é uma recomendação nutricional? Você aí, o que você entende, O que você imagina? Você que é estudante de nutrição, de repente, exercita aí, faz uma autorreflexão. Se você quiser comentar, comente aqui embaixo o que você considera, ser uma recomendação nutricional antes que eu comece a desenrolar e tudo mais, explorar mais a respeito. E já garanta a sua inscrição aqui no canal também, porque assim a inscrição é gratuita e ao se inscrever aqui você ajuda no crescimento do meu canal no YouTube. E para isso, então, veja aqui embaixo no botão inscrever-se, tem o sininho aí embaixo também, no sininho clica a opção todas, mas para que de fato você receba todas as notificações de um novo vídeo aqui, que eu subo, que eu libero. Você precisa ir nas configurações do seu celular, lá na parte de aplicativos, e veja se você já permitiu que quer receber as notificações do aplicativo YouTube. Bom, vamos lá. Recomendação nutricional. Assim que eu vi a pergunta, o que me veio em mente foi o seguinte, que é o que eu vou explanar agora. Recomendação nutricional, eu penso o seguinte, que é quando eu, como nutricionista, e eu atendo um paciente ou uma paciente, quando eu vou lá e prescrevo uma dieta, ou plano alimentar, como você quiser chamar, como preferir, aquilo dali é a minha recomendação nutricional, Assim, é o que eu estou recomendando. Então existe essa perspectiva. Só que aí, eu dei uma olhadinha na resposta que eu fiz na época, e eu basicamente escrevi o seguinte, que recomendação nutricional é aquilo que se refere às quantidades, às necessidades energéticas e de nutrientes que se sabe diante de uma análise de uma amostra, ou aquilo que é válido para a maioria das pessoas de uma amostra ou de uma população. Enfim, basicamente, juntando o que eu tinha falado antes com o que eu falei agora, basicamente, aquilo que eu recomendo é baseado nisso. Nisso o quê? Em diretrizes, em consensos, ou seja, existem documentos, gente, que são postados, que são publicados e que eles são utilizados como diretrizes, como recomendações. Então, por exemplo, um determinado nutriente. Vou aqui, vamos lá. Nutriente W. O nutriente W, a gente sabe que uma pessoa de 18 anos precisa ingerir por dia 2 miligramas daquele nutriente W. Só que aí, se a pessoa tem 50 anos, aquele mesmo nutriente W, a pessoa precisa ter uma ingestão de 4 miligramas por dia. Porque com a avançada idade, a pessoa precisa de mais daquele nutriente por algum motivo. Enfim, então estudos são feitos, análises são feitas e são publicadas diretrizes que podem ser atualizadas com essas recomendações. Então existe esse olhar da perspectiva de que isso é uma recomendação nutricional, ou seja, nutrientes e suas respectivas recomendações de acordo com o gênero, ou seja, às vezes um determinado nutriente pode ser diferente a quantidade recomendada para um homem ou para uma mulher. Por exemplo, a mulher, por conta do ciclo menstrual, a perda ali, do sangue, pode fazer com que ela tenha alguma necessidade de nutriente em uma quantidade diferente do que o do homem. Enfim, então é só um exemplo. Ao mesmo tempo, uma outra questão que pode fazer com que uma recomendação de um nutriente seja diferente é por conta do fator idade, como eu acabei de falar, um exemplo agora há pouco. Então é isso. Às vezes o fator idade, às vezes o fator gênero. Por exemplo, a mulher. Se a mulher ela é gestante ou se ela está amamentando, também pode fazer com que essa pessoa, naquele momento, tenha uma recomendação diferenciada de um determinado ou determinados nutrientes naquele momento. Então,
Essas recomendações são recomendações nutricionais e baseado nesses documentos oficiais, documentos, né, científicos, enfim, é que eu como nutricionista, aí eu volto para aquilo que eu tinha falado no começo, aí eu vou fazer as minhas recomendações nutricionais, porém baseado em recomendações nutricionais oficiais. E aí essas recomendações nutricionais oficiais são baseadas nisso, naquilo que é o ideal para a maioria das pessoas de uma amostra que foi, sei lá, feito um estudo e foi verificado que aquilo era o melhor para a maioria, enfim, de uma amostra ou de uma população. Então é isso, basicamente, né, o que é recomendação nutricional é exatamente isso o que eu acabei de explanar. E nos comentários você também pode, né, deixar aí se você gostou do vídeo, né, a sua avaliação aqui do conteúdo. Agora, uma coisa interessante, né, que falando nesse assunto, no meu curso online tem momentos lá, né, em que eu falo sobre isso, né, em que eu mostro tabelas com as recomendações nutricionais de vários nutrientes, justamente a quantidade daquele nutriente de acordo com o gênero, com a idade, com a fase de vida. Então, o meu curso online, ele é pago, tem várias aulas, inclusive, né, uma abordagem desse assunto aí, né, sobre recomendações de vários nutrientes. O link do meu curso online está aqui embaixo na descrição. E a camiseta que eu uso aqui no vídeo faz parte de uma coleção que você pode, né, adquirir. Aqui embaixo na descrição tem o link das camisetas, ou abaixo do vídeo também, veja aí e compre e compartilhe esse conteúdo com quem você considera que possa se interessar com essas informações. Agora, um adicional aqui que eu trago nesse conteúdo, falando a respeito disso, né, de recomendações, baseando-se nisso, que eu também vou fazer as minhas recomendações na minha prescrição, né? Nem tudo, gente, tem uma quantidade específica, tá? Por exemplo, vitamina C, a gente tem, né, uma recomendação. Quantidade de carboidrato, a gente tem uma noção e por aí vai. Tem vários nutrientes que a gente tem uma quantidade estabelecida que é variável dependendo de fatores, como eu já falei aí, né, idade, gênero e tudo mais. Mas tem outros elementos, sei lá, compostos bioativos que não existe uma recomendação exata ou uma recomendação clara. Olha, a gente precisa ingerir tanto daquele composto bioativo por dia. Não existe uma tabela com esse compilado de todos os nutrientes fitoquímicos e as recomendações de quantidade de cada um deles, entendeu? Então, para muitos nutrientes, sim, né, a gente tem um compilado de quanto a gente precisa ingerir, existem as recomendações, mas não para tudo, porque a nutrição não vai além, né, das vitaminas e dos minerais, tem vários outros fitoquímicos e componentes também dos alimentos que são importantes, que devem ser ingeridos, mas que nem sempre a gente tem essas recomendações bem claras. Mas existe aí agora, né, o respaldo científico, ou seja, eu posso me basear na prescrição de, sei lá, um determinado composto bioativo, exemplo, quercetina, eu quero fazer uma prescrição em forma de suplemento, portanto, e aí eu vou me basear como? Qual a quantidade que eu vou prescrever? Em estudos. Então, se eu já li 1, 2, 3, 4, vários estudos falando da quercetina, que ele é bom para um determinado quadro clínico, e eu estou atendendo um paciente com aquele quadro clínico, eu posso prescrever aquele suplemento porque eu tenho base com evidências científicas. E quanto à quantidade, a recomendação, né, a dosagem, novamente, baseando-se em evidências, eu vou ter uma noção do quanto que já se foi estudado, que é, portanto, uma dosagem segura. Então, olha, eu tenho aquele limite de segurança. Não necessariamente eu vou trabalhar com o máximo, eu vou trabalhar com aquele limite de segurança, posso prescrever um pouquinho menos, enfim, então é isso, né? Mas em todo caso é baseado em uma recomendação, em uma diretriz ou, né, baseado em evidências científicas, o que não dá para ficar trabalhando, né, na nutrição, porque na nutrição não, a gente tem estudo, né, a gente não tem uma prescrição baseada em nada, em achismo, né? Que é o que muitas pessoas fazem, né? As pessoas leigas, né? Elas fazem isso. Ah, eu vou cortar carboidrato. Por quê? Ah, porque eu ouvi dizer que emagrece. Só que a pessoa corta o carboidrato sem saber exatamente o quanto que ela está cortando de carboidrato, né? Ou seja, ela diminuiu um pouquinho de carboidrato, mas está consumindo ainda muito de repente. E aí às vezes a pessoa acha que está fazendo low carb, mas às vezes não está fazendo low carb, né? Porque existe uma quantidade específica para se enquadrar numa low carb. Então as pessoas às vezes acham que o nutricionista, ele vai te atender e vai falar para você comer uma maçã no lanche
e comer alface e tomate no almoço. Na verdade não, né? A nutrição, o nutricionista vai ter todo esse olhar que foi explicado aqui no vídeo, baseado em evidências com critério, ou seja, uma análise global do perfil daquela pessoa e de todo o perfil e do leque de opções que a nutrição tem, e aí vai ser tudo ajustado para ajudar aquela pessoa a estar bem, né? Com a saúde, com qualidade de vida, juntamente com uma alimentação saudável. Espero que você tenha gostado. Aqui na tela já vai aparecer uma foto minha aqui no meio que você pode clicar para garantir a sua inscrição no canal. Muitíssimo obrigado por ter me assistido. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.